Existem momentos na vida que acreditamos ser improváveis, até que eles acontecem de maneira súbita, rompendo tudo aquilo em que acreditávamos. A família, o lugar onde esperamos encontrar segurança e amor incondicional, pode transformar-se em um campo de batalha silencioso, repleto de conflitos internos e emoções reprimidas. Eu, uma mulher adulta, sempre fui aquela que segurava as pontas, a responsável por consertar os erros do meu irmão mais novo, Jake, que sempre foi o filho querido dos meus pais. Mas tudo mudou quando ele foi pego furtando equipamentos valiosos no trabalho do meu marido. Aquilo não foi apenas um erro, foi um golpe devastador na nossa confiança, no amor familiar e em tudo que eu havia construído para proteger minha família. Meus pais, em vez de reconhecerem a culpa do filho, me exigiram que eu forçasse meu marido a recontratá-lo, colocando-me no meio de uma batalha insuportável entre a lealdade familiar e a justiça. Vou compartilhar com vocês minha história. Um relato de traição, dilemas entre laços de sangue e justiça e a busca dolorosa pela liberdade interior, mesmo enfrentando as facas afiadas da própria família. Venha comigo explorar os segredos que famílias escondem, as dores não ditas e o processo de amadurecimento regado a lágrimas. Desde pequena, eu já sabia que meu papel na família nunca seria fácil. Cresci em uma casa onde a palavra família significava, acima de tudo, dever e sacrifício incondicional. Meus pais tinham um favorito claro, meu irmão mais novo, Jake. Ele era o filho dourado, o centro das atenções, aquele que podia, na visão deles, errar sem que ninguém realmente cobrasse. E eu, a irmã mais velha, me tornei, quase que por obrigação, a mediadora dos seus erros, a responsável por remendar os prejuízos emocionais e materiais que ele causava, mesmo quando não era justo comigo. Lembro-me uma vez, quando Jake tinha apenas 12 anos, ele quebrou o meu velho bicicleta favorita. Não foi por mal, ele apenas queria experimentar. Mas quem levou a culpa? Eu? Ou melhor, eu tive que arrumar o prejuízo. Todo o meu dinheiro de mesada foi para o concerto. Meus pais nem sequer hesitaram em me dizer que eu deveria entender e ajudar o meu irmãozinho. Era o preço da família, diziam. Aquela cena ficou marcada, não só pela injustiça, mas pelo silêncio que minha dor encontrou dentro de casa. Ao longo dos anos, essa dinâmica se repetiu com pequenas e grandes crises. Notas baixas que eu tinha que melhorar, problemas com amigos que eu tinha que resolver, situações que deviam ser de responsabilidade do Jake, mas que eu carregava como se fossem minhas. Me tornava a faxineira emocional da família, varrendo para baixo do tapete cada erro e fracasso dele, sempre naquela esperança de que um dia ele pudesse se encontrar. Mas com o passar do tempo, essa esperança foi se transformando numa angústia profunda. Eu me perguntava, até quando? Até quando tenho que ser a única que paga o preço da irresponsabilidade dele? O que mais doía não era só o peso dessas responsabilidades, mas o silêncio e a cegueira dos meus pais diante de tudo isso. Eles amavam Jake, é claro. Mas um amor que cega, que protege de modo exagerado, torna-se tóxico. A rejeição explícita e o descaso para comigo, a filha zeladora, foram criando raízes de solidão que se aprofundavam a cada conflito. Eu me sentia invisível, sacrificada, quase como um fantasma dentro da minha própria família. E, então, quando já me preparava para construir minha própria vida, almejando distância dessa tempestade familiar, algo inesperado aconteceu. Meu marido, Dan, um homem íntegro, trabalhador, paciente, entrou na nossa história e, com ele, uma nova esperança. Ele conseguiu um cargo respeitável numa empresa de médio porte, onde sua palavra tinha peso, e tornou-se meu porto seguro. Foi nesse ponto que minhas dores familiares começaram a se cruzar com o meu novo mundo. E onde o papel que eu desempenhava na família seria colocado à prova de uma forma que eu jamais imaginei. Mas antes que eu pudesse respirar aliviada, a sombra do passado bateu à porta de forma devastadora. Meus pais insistiram que Jake tivesse uma chance nessa mesma empresa, acreditando que eu tinha as chaves para fazê-lo acontecer. Eu, dividida entre a lealdade e a necessidade de proteger meu marido e a minha própria sanidade, aceitei o desafio. Mal sabia eu que essa decisão seria o começo do furacão maior que mudaria tudo para sempre. Essa é a história da mulher que cresceu carregando os erros do irmão para manter a paz na família, até o momento em que a paz virou caos e a linha tênue entre o amor e a traição se tornou impossível de ignorar. Quando conheci Dan, ele era tudo o que eu sempre quis para a minha vida. Um homem honesto, trabalhador, pacífico,
Alguém que construía seu caminho com esforço e integridade. O tipo de pessoa que, ao seu lado, eu sentia que poderia finalmente escapar daquele ciclo pesado e sufocante que me perseguia desde a infância. Dan não era só meu marido, ele era meu porto seguro, o firme contra o qual eu repousava minhas dúvidas e medos. Mas a tranquilidade que ele trouxe durou pouco. A sombra do meu passado familiar insistia em seguir cada passo meu. Jake, meu irmão, continuava envolvido em crises e problemas, deixando minha família, especialmente meus pais, desesperados para encontrar soluções que sempre recaíam sobre mim. Então, meu pai ligou para mim com aquela voz carregada de expectativa e um pedido que eu mal podia recusar. Dan tem uma empresa. Talvez ele possa dar a Jake uma chance. Minha cabeça girou. Eu sentia um nó crescendo no peito. Colocar Jake para trabalhar no time de Dan parecia, ao mesmo tempo, uma oportunidade para ele e um enorme risco para meu marido e nossa estabilidade. Conversar com Dan foi um momento tenso. Lembro do olhar dele, misto de preocupação e hesitação, enquanto eu contava tudo. Você entende que isso envolve sua reputação? Dan me perguntou, sério. Se ele falhar, será um reflexo em mim. Vou ter que defender essa decisão. Eu balancei a cabeça, tentando parecer confiante, ainda que por dentro houvesse medo. Prometi a ele que Jake podia mudar, que era a chance dele provar que eu mesmo iria garantir isso. Mas ninguém estava mais enganado do que eu. Dan, com sua paciência silenciosa, negociou que pôde, um emprego de entrada, sem glamour, tarefas básicas. Jake aceitou, parecia realmente determinado. Por algumas semanas, fomos agraciados com a aparente normalidade. Chegava no horário, cumpria suas tarefas, eu via Dan soltando um estaindo bem discreto quando falávamos nos momentos triviais. Mas essa calmaria foi uma falsa bonança. A tensão crescente entre o desejo de acreditar no melhor e o medo do pior corroía minha alma. Eu observava Jake com olhos esperançosos, mas ao mesmo tempo desconfiados, um conflito interno intenso que me assustava. Sabia que essa história certamente não terminaria bem, e meu coração tremia só de imaginar o estrago que viria. Enquanto tentava manter a fachada equilibrada, ouvia a voz abafada de outros, colegas que começavam a reparar na presença dele, vizinhos que comentavam discretamente, amigos que lançavam perguntas cuidadosas sobre o futuro de Jake. Senti uma pressão crescendo em todas as direções, como se estivesse em uma corda bamba, onde a queda era iminente. Sutilezas da família e do trabalho se mesclavam na minha mente, pulverizando qualquer espaço para descanso. Eu era o elo frágil entre dois mundos que não deveriam se misturar, o da minha infância, marcada por obrigações e sacrifícios, e o do presente que eu tentava construir, com esperança e medo. Nunca imaginei que aquela chance, que tanto esperei poder mudar a vida do meu irmão e reconciliar o meu passado com o meu presente, se transformaria no momento mais doloroso da minha existência. A notícia chegou numa noite fria, quando Dan voltou para casa com um olhar que eu jamais esquecerei, distante, pesado, quase sem fala. Sentou-se ao meu lado e, com a voz trêmula, falou das câmaras que mostraram Jake, meu próprio irmão, tentando furtar peças valiosas da empresa. O rosto dele estampado no vídeo, agindo sozinho, carregando equipamentos que valiam uma pequena fortuna. A incredulidade me esmagou. Meu coração apertou, a raiva e o medo se misturaram em lágrimas silenciosas. Mas o que realmente me partiria ao meio foi ver no rosto do meu marido a luta entre a compaixão que ele sentia por mim e o dever que tinha para com a empresa e o time que confiava nele. Ele não pôde protegê-lo. Nem eu. Dan contou dos momentos depois da descoberta. Jake tentou-se justificar, dizendo que pensava que os produtos eram lixo, depois admitiu que precisava do dinheiro e planejava vender o que roubou. Palavras que soavam falsas, mas carregavam um desespero que me atingiu de forma pessoal. A decisão da empresa foi instantânea e irrevogável, demissão imediata, sem chances. O peso dessa sentença esmagou meu peito. Foi quando a tempestade explodiu em casa. O telefone não parava de tocar. Eram meus pais, furiosos, acusando-me de trair a família, de abandonar o irmão no seu momento de necessidade. Meu pai, com voz rouca, repetia: Dan deveria defender a família, o que são algumas máquinas perto do que realmente importa?
Minha mãe chorava, suplicando que eu fizesse Dan voltar atrás, convencida de que eu podia, de algum modo, consertar o irremediável. Eu tentei explicar, com a voz falhando, que meu irmão foi pego em flagrante, que as regras são claras e que não podia, não iria, pisar nos princípios pelo que Dan lutou tanto. Cada palavra me parecia cair no vazio. A narrativa da família já estava construída, Jake era a vítima e eu, a inimiga. Sentir-me acusada, julgada pelos meus próprios pais e pelo irmão, transformou a dor em culpa profunda. Por um momento, duvidei de mim mesma, perguntei se teria feito algo errado, se poderia de alguma forma ter evitado aquilo. Mas a verdade dura era que, por mais que eu quisesse, não era possível proteger todos, principalmente quando as escolhas envolvem risco, honestidade e justiça. Ao mesmo tempo, Dan enfrentava sua própria batalha. Uma conversa difícil com seus superiores o lembrou do preço de sua confiança em Jake e como aquele erro mancharia sua reputação profissional por um tempo. Nós dois nos sentimos devastados, traídos pela confiança quebrada de quem deveria ser família, mas também pelo peso das expectativas que familiares impunham sobre nós. Os dias seguintes foram de silêncio tenso e mensagens cortantes da família, cheia de ultimatos e ressentimentos. O círculo familiar, que antes esperava que eu fosse o alicerce para consertar tudo, agora me excluía, me acusava de abandonar o irmão e o sangue. Mas, no fundo, eu sabia, não podia mais ser o escudo de ninguém. Essa crise não apenas destruiu a história que queria escrever para o meu irmão, ela me forçou a redefinir minhas próprias fronteiras, entre amor e lealdade que destrói, entre perdão e justiça que liberta. Depois da tempestade, veio o silêncio, um silêncio pesado que não trazia paz, mas sim o vazio cortante do afastamento. Meu mundo, que antes girava em torno de manter todos unidos, desmoronou em pedaços. Meus pais não falavam comigo. Jake, meu irmão, desapareceu da minha vida, suas mensagens se tornaram raras, carregadas de mágoa e acusação. O telefone, antes uma ponte para a família, agora era apenas um lembrete do que havia perdido. Esse silêncio era uma sentença cruel para alguém que havia sido açoitada pela culpa e pelo autojulgamento. Durante dias e noites intermináveis, revivia cada decisão, cada palavra, tentando encontrar um ponto em que pudesse ter feito diferente. Mas a ferida não se curava, ao contrário, parecia abrir ainda mais, dilacerada pela traição daqueles que deveriam ser meu porto seguro. Ao mesmo tempo, a convivência com Dan foi um oásis em meio ao deserto emocional. Ele foi meu apoio inabalável, meu escudo contra a tempestade. Mas mesmo com seu amor, eu sentia o peso de carregar, sozinha, os fardos invisíveis das expectativas familiares, da dor que não podia ser compartilhada por completo. A tristeza infiltrava-se nos momentos mais inesperados, em dias de silêncio, em noites insones, no olhar distante diante do espelho. Foi então que decidi buscar ajuda. O primeiro passo para mim foi o mais difícil, admitir que não podia carregar tudo sozinha, que precisava de alguém que entendesse e guiasse minha dor. As sessões de terapia foram uma viagem abrupta para dentro de mim mesma. Cada conversa me forçava a encarar verdades doloridas, a incapacidade dos meus pais de reconhecer seus erros, a dependência emocional que me aprisionava, a necessidade urgente de estabelecer limites para preservar minha sanidade. Conheci pessoas na terapia que também lutavam contra as correntes invisíveis das famílias tóxicas e esse senso de comunidade deu-me forças para continuar. A jornada era árdua e, por vezes, solitária, mas silenciar minha própria voz não era mais uma opção. Eu precisava me reencontrar para, talvez, um dia, poder realmente perdoar, não o outro, mas a mim mesma. Enquanto isso, na linha tênue entre o distanciamento e o desejo, eu me vi rompendo padrões antigos, não apenas para me proteger, mas para proteger meu casamento e o futuro que queria construir com Dan. Decidimos, juntos, os limites que nunca cruzaríamos, as batalhas que não seriam nossas e a importância de cuidarmos um do outro antes que a dor dos outros nos destruísse. Esse novo capítulo da minha vida não é feito de soluções fáceis. É uma luta diária entre a saudade e a necessidade de seguir em frente, entre a dor da perda e a esperança da reconstrução. A escolha que fiz me custou caro, mas me devolveu algo que quase perdi, a minha própria identidade. Quando o caos estourou dentro da minha família, não demorou para que reverberasse para fora das paredes da casa, envolvendo pessoas e espaços que eu jamais imaginei serem afetados.
Amigos próximos, colegas de trabalho, familiares distantes, todos passaram a ser parte involuntária de um drama que eu tentava desesperadamente manter oculto, mas que se tornava cada vez mais evidente. No ambiente do trabalho de Dan, a tensão era palpável. Embora a empresa fosse sensata e cuidadosa, a notícia sobre Jake rolou nos corredores em sussurros e o peso da situação recaiu sobre meu marido. Colegas, mesmo os mais discretos, olhavam de maneira diferente para ele. Não pelo que ele fizera, mas por ter confiado em alguém que falhara. Dan teve que lidar com perguntas difíceis, olhares julgadores e até boatos maldosos que pareciam fechar portas em seu caminho. Isso trouxe um sentimento de injustiça para nós dois e aumentou o nervosismo dentro do nosso lar. No círculo de amigos mais íntimos, alguns se aproximaram com apoio genuíno, oferecendo escuta e solidariedade. Outros, infelizmente, se afastaram, como se aquela sombra familiar fosse contagiosa. Essa perda de apoio tornou minha luta ainda mais solitária, reforçando a sensação de isolamento que antes só existia entre as paredes da minha casa. Além disso, surgiram familiares distantes que, longe do olho do furacão, julgavam a situação sem conhecer as raízes profundas e as dores envolvidas. Comentários maldosos, convites ignorados para eventos sociais, uma invisibilidade silenciosa que machucava quase tanto quanto as acusações diretas. A família parecia se dividir entre quem ainda esperava uma redenção para Jake e quem já sentia fadiga diante do desgaste contínuo. Essa mistura de aproximações e distanciamentos criou um ambiente social carregado de tensão, onde cada olhar carregava duas histórias, a que eu conhecia profundamente e a que as pessoas imaginavam ter. Era um jogo perigoso, onde toda palavra dita podia ser usada para me julgar, para justificar a intransigência da minha família ou para reavivar os conflitos que eu tanto queria evitar. Enquanto tudo isso acontecia, percebi que a crise não era só interna, mas um reflexo dos valores e expectativas que nossa sociedade impõe sobre família, lealdade e sucesso. Essa pressão externa me forçou a pensar não apenas na minha história, mas no que eu queria para a minha vida daqui para frente, se valeria a pena continuar lutando para agradar a todos, ou se precisava finalmente me libertar das correntes invisíveis que me prendiam. E assim, entre esses altos e baixos, eu me encontrava cada vez mais determinada a redefinir o que significava família para mim, não como um fardo, mas como um espaço de respeito, apoio mútuo e honestidade. O que virá a seguir dessa jornada de reconstrução? É o que vou revelar no próximo capítulo, onde a esperança começa a surgir em meio às ruínas do passado. Com o passar dos meses, o eco da crise familiar quebrou a rotina, dilacerou laços e revelou verdades que eu, por amor, hesitava em encarar. Hoje, reflito sobre como traçar limites tão necessários e, ainda assim, tão dolorosos. Aprendi que não é traição cuidar de si mesma, nem um ato de fraqueza dizer não quando o fardo é insustentável. A perda da comunicação com meus pais e com Jake deixou cicatrizes profundas. Senti o vazio das festas sem risadas compartilhadas, o silêncio frio nas datas que antes eram sagradas para nós. Esses momentos de ausência me mostraram que o amor, sem respeito e responsabilidade, pode se tornar um peso insuportável. Ao mesmo tempo, compreendi que seguir em frente não significa esquecer, mas sim encontrar paz dentro do caos. Tenho esperança, a chama tênue que insiste em resistir, mesmo quando tudo parece em ruínas. Sigo aberta ao diálogo, porém quero que seja um caminho construído no respeito mútuo, onde a minha voz também seja ouvida e as consequências sejam assumidas por cada um. Não mais carregar sozinho o destino de alguém, nem permitir que o passado dite o meu futuro. Dan tem sido meu maior alicerce nessa jornada. Juntos, definimos não só os limites que salvam o nosso casamento, mas também o tipo de família que desejamos construir, baseada em honestidade, confiança e apoio verdadeiro. Essa reconstrução é dolorida, mas também libertadora. Há ainda muitas batalhas pela frente e a incerteza do que virá à espreita no horizonte. Jake encontrou outra oportunidade, um novo emprego que meus pais ajudaram a garantir, mas o verdadeiro desafio será ver se as lições finalmente foram aprendidas, se essa chance não será mais um ciclo repetido da história. Enquanto olho para frente, sei que a marcha para a minha felicidade não será linear. A família que deixei para trás pode nunca ser a mesma e talvez nunca mais volte a ser parte da minha vida como antes. Mas nesse adeus do passado, encontro a força para escrever um novo capítulo, com limite, amor próprio e, acima de tudo, esperança.
Esta história é sobre escolhas. Sobre a dor de crescer e sair do papel de salvadora para encontrar o poder de ser simplesmente eu mesma. E é um convite para você, que me escuta, refletir sobre os limites que precisa traçar para preservar sua própria alma. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se essa história tocou seu coração, compartilhe suas experiências nos comentários, de onde você nos assiste e quais aprendizados levou consigo. Afinal, cada voz importa nessa construção de novos começos.